Oi, Mari. Boa noite a todos. Saudades, Mari. Muito boa noite. Espero que hoje a nossa live seja muito proveitosa e há horas eu tô querendo me encontrar, né, com o Rafa, que é um fisioterapeuta que eu admiro muito, que é nosso parceiro na Transforma-se também, que faz um trabalho de ponta, que eu acredito que vai muito de encontro com o que a gente faz, né? Que é trabalhar o movimento, que é reabilitar em movimento. Então eu acredito que a nossa live de hoje vai ser muito bacana. Então é importante também a participação de vocês, perguntem, né? Deixem suas perguntas aqui. A gente vai ter um roteiro, né? Um roteirinho para seguir, mas nada impede de vocês perguntarem, é bem importante. A gente depois responde as perguntas, né? Ou eu vou responder, ou Rafa, nós dois, inbox, né? Então, quem ainda não segue o Rafa, segue ele lá no Instagram, né? Rafael Candeia. E espero que vocês estejam bem atentos e tenho certeza que a gente vai ter uma hora aí de muita conversa, de muito esclarecimento. Então, estou esperando o Rafa me pedir aqui para eu aceitar ele, e aí a gente já vai tocar ficha, já vai iniciar, tá? Rafa, só tô no teu aguardo aí de pedir para mim aceitar. Ó. Tô aguardando aqui o Rafa. Ele tá conectando. E aí, Dani, Oi, querido. me ouvindo Pra... bem? Sim, tô te ouvindo bem. Galerinha, vocês estão escutando bem a gente? Aí tá tudo certo, som, tudo. Nos avisem, tá? Que às vezes a gente fica meio sem noção, tá? Então, acenem aí, se acontecer qualquer coisa. A Ari já falou que tá tudo bem. Então, tá tudo certo. Rafa, eu dei início aqui só ao processo, né? Comecei a falar um pouquinho do mais ou menos do que a gente vai falar hoje, né? Queria que tu te apresentasse, então, queria que tu te apresentasse um pouco, falasse um pouco do teu trabalho de forma breve, e aí vamos para a nossa primeira pauta hoje da nossa live, que é o papel do educador físico e do fisioterapeuta nesse processo, né? Tanto de reabilitação quanto de performance, enfim, de forma interdisciplinar. Então, eu queria que tu te apresentasse um pouco. É um prazer enorme estar aqui contigo. Saudades de te ver pessoalmente. Prazer todo meu, Dani. Eu não peguei boa parte dessa tua introdução agora, porque deu uma trancada aqui, mas enfim. Uh, prazer imenso estar aí conversando contigo no canal da Transformers, né? Tu, Diego, são profissionais que eu tenho mais profunda admiração. Como eu tinha comentado contigo ali quando tu me mandou um convite, né? Até botei no meu Insta ali que eu andava bem arredio a convites de live nesse período estranho aí que a gente está vivendo. Mas um convite de vocês não tinha como recusar, né? Então estamos aí para bater um papo descontraído. Tô até tomando um vinhozinho, que agora é o meu momento, né? Ai, eu tô no meu chazinho aqui, ó, como sempre. Cada um briga com as armas que tem, né? É, E claro, meu vinhozinho não abre mão. puta, eu com dois filhos pequenos, aí esse momento é o meu momento, né? Que boto os dois para dormir.
Então é o momento que eu dou uma relaxada. Então, Dani, tu pediu para eu me Claro. apresentar. Para quem não me conhece, me chamo Rafael Candeia, fisioterapeuta, sou graduado pela UBRA, graduei em 2003, então aí já entrega já um pouco, já entrega que já não é mais menino, né? Que a certidão de nascimento já está desgastada. Uh, eu sou pós-graduado em biomecânica do movimento humano, coordeno a pós-graduação de fisioterapia ortopédica, traumatológica e esportiva da Faculdade Inspirar. E atuo na minha clínica. Tenho clínica própria, né, onde eu trabalho basicamente com reabilitação esportiva. Eu também presto algumas consultorias para alguns atletas fora do país. E basicamente isso. Ótimo, Rafa. Bom, vamos então começar, né, tocar ficha, que a nossa pauta, ela, como a gente falou, né, talvez não dê para ter uma hora, porque os dois gostam de conversar bastante e a gente tem essa sintonia muito grande, mas eu acho que a gente poderia começar quebrando um pouco, né, Rafa, esses paradigmas que infelizmente ainda existem, né, tanto na minha área quanto na tua, de que as duas profissões não podem se integrar, né? Eu acho que tem isso já de forma explícita, mas ao meu ver não tão verdadeira, né? Tão verdadeiramente concreta. Se fala muito nessa questão multidisciplinar, né? Do educador físico, do fisioterapeuta, enfim, do preparador físico, do nutricionista, mas eu acredito muito na relação interdisciplinar, que é exatamente a gente ter essa conexão. E essa conexão vai desde o que a gente faz, né? Desde tu estar me auxiliando, eu estar te auxiliando, a gente trocando informações, a gente se ajudando, né? E se despindo de ego, de título, de qualquer outra coisa e querendo aprender um com o outro, porque as áreas elas não têm como se desconectar, né, ao meu ver. Então, eu acho que é bem importante a gente usar aqui o Instagram da Transforma, se te usar, né, nesse sentido como fisioterapeuta, para a gente se posicionar realmente no que a gente acredita, e eu sei que é muito parecido com o que a gente pensa, para cada vez mais isso realmente se concretizar. Sem dúvida, Dani, sem dúvida. Na verdade, como tu bem falou, existe ainda alguns ranços, né, de ambas as partes. Eu acho que às vezes um pouco de competitividade de forma desnecessária, um pouco de imaturidade, né, também no que diz respeito à área de atuação, né, às vezes eu percebo que as duas profissões elas entram nesse atrito porque uma achar que está interferindo na outra. E, na verdade, eu tenho uma posição bem polêmica em relação a isso, sabe? Principalmente em relação à área de atuação. Depois a gente fala um pouquinho da troca, né, que tem que ocorrer entre as duas profissões. Às vezes eu tenho um posicionamento bem polêmico em relação à área de atuação, sabe? Eu acho que tanto o fisioterapeuta trabalha com performance, né, quanto o educador físico pode trabalhar com reabilitação. Óbvio, tudo isso dentro de um contexto, né? A gente contextualiza sempre, né? Ainda mais quando a gente fala de um assunto assim que tem algum certo nível de complexidade, que é o quanto um profissional pode intervir, né, dentro do seu espectro de atuação. Então, se a gente parar para pensar, as duas profissões têm muitas conformidades, né? Então, somos profissionais do movimento. Então, isso aí é um atrator muito grande entre as duas profissões, né? E a gente trabalha basicamente com o mesmo propósito, principalmente quando a gente trabalha nessa área desportiva, né? Que é aprimorar a habilidade motora. Então, é uma conformidade entre as duas profissões. A gente tem o mesmo objetivo e a gente percorre o caminho praticamente da mesma forma. Óbvio, às vezes contextualizando algumas coisas, né?
No caso Sim. da reabilitação, às vezes a gente leva em consideração estado clínico, eu tenho que levar em consideração também reparo tecidual, quando eu estou diante de uma lesão tecidual. Então, mas de forma geral, a atuação é muito similar, eu não vejo diferença. Não vejo diferença quando se atua para reabilitar ou quando se atua para melhorar a performance, entendeu? Então, as duas profissões devem e deveriam, né, então, andar de mãos dadas, em conformidade. A gente percebe que às vezes isso não é uma realidade. E é uma pena, porque quem é resistente a isso só tem a perder. Porque eu costumo dizer que o meu salto profissional, né, onde eu tive meu maior salto profissional em termos de atuação clínica, conhecimento, foi quando eu comecei a escutar mais os educadores físicos. E eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Os melhores educadores físicos são aqueles que escutam os bons fisioterapeutas também, né? Quando eu escuto é no sentido de, né, ver a produção de conhecimento, atuação prática, né? Então, quem fica preso a essas amarras, eu acho que só tem a perder, né? E é lutar contra a maré, porque é uma tendência. Eu acredito numa tendência de atuação onde o profissional tem que ter habilidade e recurso, independente de um diploma e uma regularização pelo seu órgão regulador, né? Então, acima da lei, que está lá no órgão regulador ou no conselho, né? Não que a gente deva desprezar as leis, que elas são a base de qualquer sociedade civilizada, mas antes da lei vem a moral. Então, se eu deito minha cabeça no travesseiro e eu estou tranquilo que eu estou proporcionando para o meu cliente o que ele pode receber de melhor para a situação dele, independente do objetivo, é o que importa. E em relação à troca, pô, eu acho que uma profissão engrandece a outra, né? Então, até por construção na graduação, construção de conhecimento na graduação, uma profissão acaba tendo um enfoque mais para determinado conteúdo de área, a outra profissão para outra, e quando isso se junta, é o casamento perfeito. Sim. Legal. Eu também. A gente compartilha mesma ideia, mesmo, né, mesmo valor. Então, acho que até tu tocou num ponto que de habilidade, né, motora, de estar auxiliando, né, que seja o nosso teu paciente, o atleta, né, o nosso aluno da vida real. Eu queria tocar num assunto que eu acho muito relevante e que vem muito com o que a gente vai falar hoje, que é desde a reabilitação à performance, né? A gente, na verdade, integrou, que é exatamente isso que a gente faz, como tu falou, cada um na sua proporção, no seu devido, né, quadrado e entendimento. Tem coisas que eu, como preparadora física, não vou poder fazer, assim como talvez tenha coisas que tu, como educador físico, não vai poder fazer, e por isso que a gente se junta para cada vez agregar mais. Então, Mais por limitações do que necessariamente por regras e normas, né? claro, Porque quem é bom em tudo, quem quer ser bom em tudo não é bom em nada, né? Então, quando a gente tem que, às vezes, ter a humildade de reconhecer que eu não vou conseguir dominar todos os aspectos relacionados à performance e reabilitação, e outro profissional sempre vai trazer algum valor em termos de conhecimento. com certeza. Então, o segundo ponto que eu queria tocar é a transferência de força, tá? Da cadeia, né? Pensando em transferência de força para a gente minimizar o risco de lesão, né? Então, eu vou começar a falar e vou usar um exercício, né? Uma parte que a gente utiliza bastante da preparação física, que é o overhead. E quando a gente chega num patamar de treinamento para isso, né, com o nosso atleta, ou mesmo com o nosso aluno, que é a questão do melhor controle lombopélvico. Então, quanto mais a gente tiver esse controle lombopélvico, ele está completamente relacionado ao desempenho atlético, à melhora de desempenho atlético, né? E o quanto isso vai diminuir, né, o risco de lesão, e principalmente pensando não pensar somente no quadril, mas nessa transferência mesmo de força. Então, por exemplo, no overhead, para mim ter essa rigidez, né,
para receber essa barra com velocidade, eu tenho que ter estabilidade articular, eu tenho que ter controle articular. E muito a gente se engana se a gente pensa que essa força é somente nos membros superiores, né? É uma força de transferência, né? Que ela vai na verdade, lá do pé e vai conectando com os outros elos do corpo, mas principalmente essa questão do controle lombopélvico, que não só para o overhead, mas para outras situações, mesmo em jogo, um atleta de futebol, um atleta de jiu-jitsu, tarefas que a gente vai ter que fazer com mais velocidade no dia a dia, ou com uma sobrecarga maior. Então, eu voltei bastante, um pouco mais para performance, mas eu queria que tu colocasse a tua posição, e eu sei que tu faz isso muito bem, de como tu começa a fazer esse trabalho, né? E de como isso pode nos auxiliar na alta performance e como tu constrói essa base sólida que vai construir essa transferência de força e de cadeia, pensando de forma mais integrada. Show de bola, ótima pergunta. Na verdade, a região lombopélvica, o tronco como um todo, é uma região nobre, né? Porque é uma ponte de transferência de força, né? Então, no tronco eu tenho muita produção de força, tenho transferência de força e eu tenho muita absorção de energia, né? Então, é uma área nobre, né? Isso é indiscutível. O que a gente pode, às vezes, entrar num debate é como essa região é trabalhada, tá? Tu exemplificou ali o overhead, exemplo perfeito, né? Um overhead eu transfiro, na verdade, a força do solo para o implemento que está na minha mão, seja um dumbbell, seja um kettlebell, seja uma barra, né? E o corpo passa a ser essa ponte de transferência, né? E como tu fez muito bem a introdução ali, a região central, que é o tronco, acaba tendo um papel importante nessa transferência. Hoje em dia eu tenho ido muito para a linha da integração, Dani, tá? Principalmente falando especificamente do tronco, eu procuro sempre trabalhar integrado. Óbvio que em algumas situações onde eu tenho um caso mais de uma situação onde o meu paciente, meu cliente esteja mais debilitado, né, ou um próprio iniciante, pode ser que em algum momento eu possa partir de algumas ativações isoladas, né, tentar buscar uma coordenação intramuscular mais efetiva para depois partir para o intermuscular, né? Mas o meu objetivo é sempre esse, sempre buscar a integração, tá? Eu não consigo ver a dissociação do tronco dos membros, né, num aspecto funcional. Então, se eu quero trabalhar dentro de uma especificidade, eu quero ter transferência, eu tenho que respeitar as normas da especificidade da transferência, né? Então, eu preciso ser mais condizente com situações reais. E em situações reais, principalmente falando de esporte, né? Não existe essa dissociação. Né? Então, a gente sabe que é um conjunto. Então, se eu busco algum tipo de transferência, efetividade na transferência, eu tenho que trabalhar também dentro desse conceito, né, de buscar um trabalho mais específico. Ótimo. E isso é bem importante, né, Rafa? O preparador físico entender e o fisioterapeuta entender, porque muitas vezes a gente vê as duas coisas, né? Os dois, vamos dizer assim, os dois extremos, né? A gente vê pessoas indo rapidamente para a integração e daí o aluno sem esse ainda controle lombopélvico, sem essa, né? Talvez ainda com musculaturas inibidas, outras facilitadas, né? Onde isso vai dissipar essa energia, né? Então a gente vê às vezes pessoas da nossa área, né, tanto da fisioterapia quanto da preparação física, quanto educador físico, pulando etapas muito rápido, e aí a gente já vai entrar um pouquinho no próximo tópico, né, e perdendo um pouco esse desempenho atlético, né, que foi a minha introdução, né, o quanto a gente busca esse desempenho atlético,
né? Mesmo na reabilitação. E tem gente também que fica no outro extremo, fica muito na questão mesmo só de estabilização, ou só no início do processo da estabilização intrínseca, e não vai pelo outro caminho, né? E aí, quando chega em situação real, onde eu tenho que desacelerar, onde eu tenho que acelerar, onde até mesmo no dia a dia, o nosso aluno do dia a dia, o nosso aluno que pratica atividade, um esporte específico no final de semana, na hora de utilizar isso, vai faltar essa demanda, né? Essa demanda mais específica. Então, acho que tu colocou muito bem. Sem dúvida, sem dúvida. E Dani, a gente vê muito a galera em cima daquele conceito de anti-rotação, anti-flexão. Não, beleza. Não que isso seja menosprezado, né? Mas o tronco, ele não é uma estrutura inerte, né? Muito pelo contrário. O tronco, ele gera energia para o movimento, né? Uma troca súbita de direção, ela parte por uma dissociação entre cinturas, né, onde a cintura superior, a porção superior do tronco roda primeiro. Então, eu não devo ficar sempre em cima, né, às vezes que é um ponto de start, achando que o tronco ele tem que ser sempre o anti, né, o anti-rotacional, né, o anti-flexor, e muito pelo contrário. Até para ter essa boa transferência de energia pé-mão, solo implemento, eu preciso de mobilidade também, né? Não só rigidez, né? Com certeza. E para isso tudo tem que estar funcionando de forma sinérgica, né? Eu quis colocar bastante isso porque sempre o início do processo também é importante, né? Principalmente para quem está iniciando na área, quem está começando a trabalhar com movimento, né? E quando a gente fala em movimento, não tem como a gente fugir de mobilidade e estabilidade, né? De função articular, de construir essa transferência de força. Então, nos nossos IGTVs da semana passada, eu falei muito sobre essa progressão da estabilização e eu quis tocar hoje nesse assunto, e principalmente contigo, porque eu vejo que tu faz isso de forma excelente, essa transferência de força, até para as pessoas entenderem que não é só aquilo ali, mas que a gente tem que ter um ponto de partida. Como tu falou, daqui a pouco tu pega um paciente muito debilitado, como é que tu vai gerar integração nas 2, 3 primeiras sessões de treino na fisioterapia? Não tem como. Então a gente vai ter que iniciar. E isso vai muito da percepção, né, do feeling e do entendimento do processo como um todo, para a gente conseguir saber a hora de elevar, de progredir isso e a hora de recuar e com quem que a gente vai fazer isso, né, Rafa? Sem dúvida, Dani, falou muito bem, né? Foi o que a gente discutiu, né? O nosso objetivo em comum, tanto na reabilitação quanto na performance, é aprimorar o movimento. E para aprimorar o movimento, eu tenho que saber respeitar as progressões também, né? Então, claro. Sem dúvida nenhuma. Só pegando um ganchinho ali, Dani, que tu falou em relação à prevenção, né? Então, só para a gente entrar um pouquinho nesse aspecto, que eu acho que também é um assunto que converge entre as duas áreas, a prevenção, eu acho que é uma das abordagens mais complexas de se fazer, sabe? Porque a gente lida com uma complexidade ao quadrado. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o evento lesivo ele é extremamente complexo, ele é multifatorial. Ele vai desde o ambiente, eu vou ter fatores psíquico-cognitivos, psíquico-sociais, eu vou ter organismo envolvido. Então a lesão ela é um evento multifatorial, onde eu tenho vários elementos que interagem de forma não linear. E tudo isso a gente está falando também de um sistema que é extremamente complexo, né, que é o corpo humano. A gente reconhece, acho que o primeiro ponto é a gente reconhecer que o corpo humano é uma estrutura extremamente complexa, né? E então quando a gente junta essa complexidade ao quadrado, acaba dificultando muito, né? Então, hoje em dia eu percebo que os métodos preventivos, eles acabam sendo muito reducionistas. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tenta explicar o funcionamento de um sistema analisando só parte do sistema. Entende? Então a gente precisa compreender que o todo ele vai ser sempre maior que a soma das partes. Então essa análise ou essa abordagem mais superficial, ou mais
ou mais reducionista, ela vai aumentar ainda mais as dificuldades dentro desse contexto que eu acabei de descrever, né? Então, hoje em dia se discute muito, né, a prevenção no esporte, porque se sabe que a lesão no esporte ela impacta tanto financeiramente quanto o desempenho, né? A gente tem estudos feitos nos clubes da Premier League, que é a liga profissional de futebol lá da Inglaterra, uma das mais competitivas do mundo, e os caras têm vários estudos demonstrando que se eu não me engano, foi feito em 2018. Em 2 temporadas, 2017 e 2018, os clubes tiveram um prejuízo de quase 350 milhões de libras com jogadores parados. Tem estudos demonstrando que as equipes que têm maior incidência de lesão são as equipes que se posicionam mais abaixo nas tabelas, ou seja, não são as equipes que têm melhor desempenho. Então, quando junta comprometimento de desempenho, comprometimento financeiro, liga o sinal vermelho. Então existe um movimento muito grande hoje em dia para se trabalhar com prevenção, né? Onde as duas áreas atuam. E o que se discute de mais interessante hoje em dia é a inteligência artificial, né? Justamente quando a gente está dentro de um cenário caótico como esse, onde um evento extremamente complexo interage com um sistema extremamente complexo que é o corpo humano, pouco provavelmente as ferramentas que a gente tem à nossa disposição vão ser suficientes para fazer a triagem e o rastreio de forma efetiva de quando, como e onde pode ocorrer as lesões. Então, existe uma tendência muito forte de desenvolvimento de inteligência artificial, né, as deep learnings ou machine learnings, que são softwares que eles aprendem com os dados que são inseridos, né, então eles desenvolvem um algoritmo que tem a capacidade de fazer uma correlação não linear entre os fatores e, de uma forma mais precisa, prever o risco lesivo. Então, só para pontuar como é complexa a situação, né? Se discute muito força como uma variável com uma boa efetividade em relação à prevenção de lesão. Não é uma mentira, a gente sabe que tem bons estudos, embora existam alguns autores que contestem muito isso, tem bons estudos que fazem essa correlação. Mas a força é uma variável só. E se eu quero, né, ter uma margem de segurança maior, eu preciso controlar todas as variáveis. E se percebe cada vez mais que o que a gente tem de ferramenta hoje em dia não tem essa capacidade. Então, hoje em dia está se migrando muito, né, para essa tendência da adição da inteligência artificial como preditor de lesão. Ótimo, excelente colocação, Rafa. Bom, então vamos aproveitar essa questão, né, da performance e a gente falando um pouco dessa parte da prevenção e falar da questão, nosso terceiro tópico, né, que é a qualidade de movimento, né, tanto nas sessões de fisioterapia, quanto na preparação física, pensando em otimizar essa função articular, né? Pensando e também na função biomecânica. E como isso vai interferir, o quanto a gente construir esse alicerce forte, o quanto isso vai interferir positivamente nos movimentos mais complexos e principalmente quando o nosso atleta ou quando o nosso o teu paciente for voltar para a vida real dele, né? Seja no dia a dia ou seja no esporte, e quando a gente também vai precisar dessa base toda para chegar nos trabalhos onde a gente vai precisar utilizar isso, né? Que seriam os trabalhos de potência, de velocidade multidirecional, de aceleração, né? Então, quanto essa qualidade, a gente em busca disso, né? Promovendo isso, principalmente pensando em entender o que é função articular e o que é disfunção, né? E o quanto a gente pode, com o nosso trabalho, melhorar isso e o quanto isso é importante para o futuro. Boa, boa. Primeiro a gente precisa entender que o movimento ele emerge da interação de 3 fatores: o organismo, o ambiente e a tarefa.
né? Então a gente tem a interação desses três que vão acabar resultando na habilidade motora ou na solução motora, né? Ah, uma frase bem célebre do Gibson, que é um psicólogo, acreditem se quiser, é um psicólogo que desenvolveu uma das teorias mais interessantes em relação ao controle motor, tá? Que é a teoria ecológica, onde ele tem uma frase bem interessante que diz que eu preciso perceber para me movimentar e eu preciso me movimentar para perceber. Tá? Então, a gente precisa entender que essa interação é o que determina a forma como o ser humano se movimenta. Tá? E a partir disso, eu preciso também compreender que não existe formas únicas e ideais, né, da gente se movimentar. Porque dentro do universo de possibilidades que o aparelho locomotor possui, a variabilidade motora ela está sempre presente dentro dessa relação entre esses três fatores que eu acabei de descrever. Não estou dizendo aqui que a gente não deva privar por técnica de execução de determinados exercícios, né? Não é isso, por favor, não confundam. Eu só estou querendo fazer pegar um gancho para entrar nesse assunto que eu acho extremamente pertinente, que a busca pelo movimento perfeito não existe. A música, se existe uma coisa que a ciência falhou miseravelmente, ou vem falhando miseravelmente, é justamente tentar eleger formas ideais de todos os sujeitos se movimentarem, tá? Para executar determinadas tarefas. Não existe. Cada sujeito ele é único, e nessa interação entre ambiente e tarefa, a solução motora que cada sujeito vai selecionar também ela é única. Então a gente precisa entender isso. Para a gente pegar algum gancho em alguns dogmas que se criaram principalmente na reabilitação, posso citar como exemplo o valgo dinâmico, cinese escapular, né, que eram ou são considerados por muitos movimentos disfuncionais, né? Ou seja, são movimentos que fogem do padrão funcional do ser humano. E hoje em dia a literatura vem demonstrando que isso é um equívoco, ou foi um equívoco muito grande, que o valgo dinâmico ele pode estar presente, deve estar presente em inúmeras tarefas motoras, inclusive desportiva. Esses dias eu postei no meu Instagram alguns exemplos, né, onde eu tinha o Michael Jordan configurando o valgo dinâmico dentro de uma partida de basquete. A gente tinha o Gabriel Medina, a gente tinha o Pérez, que é um jogador de beisebol, enfim, citei vários exemplos onde o valgo dinâmico estava presente dentro de um gesto motor que privava o desempenho atlético, né? E ele estava justamente ali porque ele fazia parte da variabilidade motora daquele sujeito. Então a gente precisa entender isso, né? Que a gente não deve demonizar movimentos. Mas também eu tenho que ficar atento se aquele sujeito em questão ele não tem outras estratégias de movimento para solucionar a execução de algumas tarefas motoras sem o valgo dinâmico. Isso sim pode ser um sinal de alerta, entendeu? Se todas as tarefas que eu proponho para ele apresentam um valgo dinâmico, talvez ali eu tenha que pontuar de alguma forma, né? Se ele não tem outras estratégias motoras para executar uma tarefa que eu predisponho durante uma sessão de exercícios, isso cria um sinal de alerta que eu devo aumentar a variabilidade motora desse sujeito, que ele tem uma variabilidade muito limitada em relação a esse movimento específico, e que eu tenho que buscar algumas estratégias para tentar otimizar isso. Então, a gente vem trabalhando mais quando eu estou diante dessa construção ou reconstrução do movimento, né? Ou para ser mais didático e correto com as expressões que devam ser ditas, aprimoramento das habilidades motoras, hoje em dia se discute muito mais o foco externo, né?
do que o foco interno. Então, quando eu quero, de alguma forma, aprimorar ou aumentar a variabilidade motora de um sujeito em determinadas tarefas, eu tenho que fazer com que o foco seja externo e não na estrutura. Então, eu tenho que, por exemplo, quando eu vejo a necessidade de intervir no valgo de algum cliente meu, algum paciente meu, que hoje em dia é muito pontual, eu não fico mais pedindo, joga o joelho para fora, joga o joelho para fora, bota a borrachinha no joelho, tensiona a borrachinha, joga para fora. Eu crio restrições no ambiente, tá? Eu crio restrições no ambiente, proponho uma tarefa motora para ele, e dentro dessas restrições ele vai ter que executar aquela tarefa sem fazer o valgo, mas com o foco externo e não com o foco interno. O que seria o foco externo? Eu até usei um exemplo esses dias no meu Instagram. Eu posso colocar, por exemplo, numa aterrissagem de um salto unipodal, tá? Que um valgo pode ser um fator de risco para lesão de ligamento cruzado anterior. Em vez de eu pedir para o cara ficar saltando e aterrissando, jogando o joelho para fora, eu coloco uma barreira, uma restrição, que esteja posicionado bem na região medial do joelho quando ele aterrize, e eu informo que ele tem que fugir daquela restrição. Ele não pode entrar em contato com aquela restrição. Então, estou dando um foco externo para ele, não interno. E então, isso cai dentro do que tu descreveu antes, né, Dani? Óbvio que a gente tem que, mais do que buscar movimento perfeito, a gente tem que dar funcionalidade para o movimento, né? E quando a gente fala de funcionalidade, a gente fala da integração entre mobilidade e estabilidade, né? Lembrando que estabilidade local é uma coisa, estabilidade do sistema é outra. Mas eu não devo ficar preso a esses dogmas, né? De sempre achar que o resultado, que o sucesso da minha reabilitação vai estar diretamente relacionado com a alteração do padrão motor do meu paciente. Hoje em dia a gente tem vários estudos demonstrando isso. As pessoas melhoram e o padrão motor, a cinemática continua a mesma. As pessoas melhoram dor, as pessoas melhoram capacidade funcional e o valgo continua presente ali. Pré e pós-intervenção não muda nada. Então eu acho que a gente tem que buscar, ou a gente tem que focar a nossa atenção muito mais para os aspectos cinéticos relacionados ao movimento do que o cinemático. Então não que a cinemática ela seja irrelevante, mas eu acho que durante muito tempo a gente deu um status de protagonista para a cinemática do movimento que não era verdadeiro, né? Então, em vez de eu buscar incessantemente mudar o padrão motor do meu paciente, do meu cliente, o mais correto hoje em dia é eu preparar da capacidade para ele tolerar a demanda daquele movimento. Entendeu? Então eu não tento basicamente ou insistentemente, sistematicamente corrigir um valgo dinâmico. Eu melhoro a capacidade das estruturas envolvidas nesse padrão motor, né, para que o sujeito lide melhor com essa demanda específica. Basicamente isso, né? Então, a gente não pode ficar preso às amarras de buscar com que todas as pessoas se movimentem dentro de o que é considerado um padrão. Tá? E, de novo, isso eu não estou dizendo que os exercícios não devam ser executados com técnica, não é isso. Óbvio que sempre quando a gente vai propor algum tipo de exercício específico, a gente tem que privar pela técnica, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Não, eu concordo plenamente, Rafa. Isso, eu quis colocar na questão exatamente para que as pessoas entendam o que é realmente disfunção, né? E o treinamento, assim como a preparação física, assim como a fisioterapia, a nossa área ela está em constante evolução, né? Antigamente se trabalhava funcional só em cima de base instável, né? Então, assim... Era sinônimo, né? Era sinônimo, né, Dani? Quanto a gente
está estudando e está se posicionando, porque a gente tem muitas ferramentas. Eu acho que o mais importante, esse era o meu intuito hoje da live contigo, é entender que as ferramentas, elas estão aí. Só que assim, não adianta nada a gente ter um monte de ferramenta e não saber utilizar. Então, acho que a tua colocação foi perfeita. Vai ter hora que é importante eu entender, né, em que situação esse valgo dinâmico está proporcionando performance para o meu aluno, seja ele no Ou arremesso, risco. o quanto isso pode estar prejudicando a performance dele, né? E o que eu vou fazer para intervir nisso? Não só o valgo dinâmico, em várias outras questões, né? Então, assim, o processo mais importante é a gente saber, e é isso que a gente busca, assim, constante, e está conversando e está se aliando a profissionais que também estudam e estão nessa busca insana, de quanto mais ferramentas a gente tiver, quanto mais estudo a gente tiver, quanto mais a gente proporcionar tudo isso para o nosso atleta, para o nosso aluno, para o nosso paciente, melhor vai ser para a gente, né? E o quanto a gente vai saber utilizar essas ferramentas. Então, a questão do foco externo achei incrível, é algo que ainda está sendo, né, muito discutido, muita gente ainda não consegue enxergar, não quer modificar, e a gente também não pode modificando o mundo, mas eu achei muito bom ter colocado isso, né, de uma forma onde a gente possa estar aí já dando novas informações, quebrando paradigmas, como eu falei no início, e vendo o quanto isso é importante para a qualidade de movimento, né? Então, o que é qualidade de movimento, né? Então, até isso a gente tem que discutir. Eu poderia dizer, um movimento com qualidade é aquele que resolve o problema, né? Resolve um problema para executar uma tarefa específica. Isso é um movimento com qualidade, entendeu? Um movimento que ele soluciona o problema e executa a tarefa, entendeu? Esse é um movimento de qualidade. Independente da cinemática que o sujeito vai fazer, que essa variação cinemática pode estar dentro da variabilidade motora específica de cada um, né? Mas o importante é cumprir a tarefa com eficiência. Quando o sujeito cumpre a tarefa com eficiência, eu posso dizer que esse movimento é um movimento eficiente. Com certeza, ótimo. E Rafa, eu acho que para a gente finalizar, e eu queria falar muito sobre isso, a gente tem ainda mais, a gente está bem no tempo, a gente tem aí mais 15 minutinhos aí para Boa. não encerrar, né? Eu adorei a tua última post e a gente segue, né? E troca muito figurinha há bastante tempo já. Então eu vou ler ele aqui porque eu anotei. Qual o objetivo da perfeição ou reabilitação nos entorses de tornozelo? E eu acho que a tua colocação foi muito bacana, ela vem muito a calhar com o que a gente está falando agora, né? A quebrar, mas a levar esse paciente, esse atleta para as condições reais que ele vai precisar e não ficar amarrado a coisas, somente, né, amarrado a questões que a gente vem falado só de mobilidade, de estabilidade, enfim, de rigidez e enfim. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que para a gente finalizar, acho que vai ser perfeito. Show. Dani, primeiro assim é que eu estou num processo de desconstrução muito grande, tá? Não sei se vai fugir um pouquinho da pergunta que tu fez, mas tem a ver com o que eu postei, tá? Eu estou dentro de um processo de desconstrução onde eu estou saindo dentro desse raciocínio reducionista e eu estou tentando cada vez mais buscar as respostas dentro do raciocínio complexo, tá? Onde a gente parte do pressuposto, a gente admite que o organismo, o sistema neuromuscular ou o sistema locomotor é um componente extremamente complexo. Há uns 2 anos atrás eu estava trabalhando fora do país, tá, com um atleta específico, e o treinador pessoal desse atleta, ele já executava alguns exercícios que fugiam um pouquinho do convencional. Porque aquilo me despertou um interesse, e aí conversei com o cara, e ele pegou e me emprestou um livro. E esse livro era o livro do Franz Bosch. Tá? Não sei se tu já viu esse livro do Franz Bosch, que
ele é um livro extremamente desconfortável. Por que desconfortável? Por dois aspectos. Primeiro, é uma leitura difícil, que ele acaba utilizando nomenclaturas que a gente não está muito acostumado a escutar, e ele desconstrói, Dani, basicamente todos os nossos pilares de treinamento e reabilitação. Tá? Então o nome desse livro é Treinamento de Força e Coordenação, uma abordagem integrada. E ele tem um segundo livro agora que eu já comprei também, que é Anatomia da Agilidade. Puta, esse cara, ele bebe em fontes extremamente ricas. O Gibson, que eu já citei, o Mark Latache, que é um dos principais autores em termos de controle de movimento. E aí ele acaba quebrando vários paradigmas que a gente leva com a gente dentro da nossa construção, né? Por isso que eu falei que eu estou desconstruindo a nossa construção profissional. E, puta, te sugiro, né? É um baita de uma obra, tá? Ele tem algumas... É extremamente radical, tá? É extremamente radical, tipo... não sei se tem gente da performance aí me escutando vai ficar brabo, mas não fiquem brabo comigo, mas fiquem brabo com o Franz Bosch, aonde ele não vê sentido no agachamento para melhorar a performance, especificamente de corredores, tá? Ele não vê sentido no deck squat. E ele tem toda uma explicação. Embora algumas publicações que contrariem isso, né? Ele tem um raciocínio bem plausível e bem interessante, tá? Então, foi justamente dessa referência que eu, não só aquele post que eu fiz ultimamente, mas os últimos que eu tenho feito, justamente porque eu estou mudando muito minha forma de pensar e atuar, que eu caí naquele exemplo que eu dei do tornozelo, né? E o Bosch, ele fala justamente de um atrator, ele usa esse adjetivo para especificar ações motoras específicas, tá? Que ele chama de atratores, que os atratores são ações motoras estáveis, então extremamente resistentes a perturbações, tá? Que são relacionadas com tarefas específicas. E eu construo isso treinando. E um dos atratores que ele descreve é justamente o da rigidez do tornozelo, tá? Que é que o tornozelo, ou para eu ter uma transferência mais efetiva do solo para o pé, a planta do pé ela tem que estar o mais próximo possível de uma posição transversal da força de reação do solo. E para isso eu preciso ter muita rigidez no tornozelo, tá? Então, se vocês buscarem alguns exercícios que o Franz Bosch ele propõe, vocês vão perceber que aquela condição do calcanhar elevado é presente bem frequente, né? E justamente porque aumenta a rigidez do tornozelo, consequentemente isso gera uma proteção estrutural local, e eu tenho uma transferência de força, né? Ele chama eu tenho uma ampedância entre solo e pé com maior efetividade, tá? Então foi mais ou menos em cima disso que eu fiz aquela postagem, tá? Então a gente sabe que uma articulação para ela ser funcional, para ela ser eficiente, para ela ser efetiva, eu preciso ter rigidez e eu preciso ter mobilidade. Então o meu corpo ele precisa identificar os momentos que eu tenho que ter rigidez e o meu sistema ele precisa identificar os momentos que são necessários rigidez e os momentos que são necessários eu ter mobilidade, né? Por isso que eu sou bem contrário àquele modelo do Cook, do joint by joint, sabe? Que ele descreve, o pé tem que ser estável, o tornozelo tem que ser móvel, o joelho tem que ser estável. Cara, para mim aquilo ali é muito conflitante, entendeu? Como assim o tornozelo tem que ser móvel? E quando ele precisa ser rígido? O joelho tem que ser
O joelho tem que ser estável e o quadril móvel. Mas quem dá estabilidade no plano frontal para o joelho é o quadril. Por isso que eu sou muito mais, eu prefiro muito mais trabalhar nesse sentido, né, que a gente coloca de estabilidade, de estar trabalhando realmente essa integração e o quanto eu vou estar utilizando isso, né, seja para o esporte ou no meu dia a dia, ou de estar trabalhando isso completamente, insanamente buscando isso separadamente, né, que não... Ou indo nessa batida, o tornozelo é uma articulação que ela necessita, ou a estabilidade ela é mais importante do que... desculpa, a mobilidade é mais importante do que a estabilidade. Não é? Tem situações que eu vou precisar ter rigidez funcional, tá? Tem situações que eu vou precisar ter mobilidade. Por exemplo, uma aterrissagem de um salto, eu preciso ter mobilidade, né? Para eu poder ter uma dorsiflexão, né? Para eu poder ter uma dorsiflexão livre e o tornozelo poder absorver parte dessa energia. Mas eu também tenho que ter rigidez. Sim. Também tem que ter rigidez. E dentro desse conceito que o Franz Bosch ele propõe, ele chama de foot plan from above, tá? Que é justamente essa rigidez do tornozelo. Então, a rigidez do tornozelo, né, que é essa elevação do calcanhar, essa plantiflexão, ela vai resultar num outro atrator, que ele chama de hip lock do quadril, tá? Que é a flexão do quadril contrário à perna de apoio, com uma elevação pélvica contralateral, a pelve eleva. Então, isso aí gera uma extensão cruzada reflexa. Né? Então, ele discute muito isso como sendo vital para corredores. Né? Então, ele entra nessa batida de discutir a especificidade do back squat. Porque o back squat, se a gente parar para ver, o back squat ele é um exercício bipodal com uma resistência vertical. E a corrida ela é unipodal, né, que proporciona uma força de reação que é uma resultante entre uma força vertical e uma horizontal. Então ele discute justamente isso. Pô, eu estou fugindo do conceito da especificidade, então consequentemente eu estou prejudicando a transferência. Mas tem estudos que dizem que transfere. Sim, vai transferir. Vai ter transferência porque eu vou ter N fatores que vão ser beneficiados. Mas até que ponto eu não poderia otimizar essa transferência, entendeu? Pensando em especificidade, faz sentido eu não trabalhar o back squat para o corredor, diferente de um atleta de jiu-jitsu daqui a pouco, né? Exatamente. Que já tem aquela posição unipodal, né, em tripla flexão, e o bote é uma tripla extensão. Porra, aí eu já tô dentro de uma especificidade. O Franz Bosch ele trabalha muito com corredores, né? Então é muito essa. E como eu trabalho muito com futebol, e a corrida é um instrumento do jogador de futebol, então para mim ali tem informações muito. Eu achei informações muito valiosas, sabe? Então. Mas é bem conflitante, sabe, Dani? É um processo é uma digestão difícil, tá? É uma digestão... Quem é que perguntou aqui o nome do primeiro livro? Ari perguntou do primeiro ali, ela estava perguntando como é o nome do primeiro, acho que do primeiro livro que tu falou. É Treinamento de Força e Coordenação, uma abordagem... Daí eu ali no nosso... Passo. Porque ele parte do princípio que, pô, a força ela é fundamental dentro do processo de reabilitação ou performance, tá? Mas a força é um meio, ela não é o fim. O treinamento de força é um meio, não é um fim. Para eu expressar força e potência com efetividade, eu preciso de coordenação. Coordenação é vital para poder expressar isso de forma efetiva, principalmente no ambiente caótico que é um ambiente esportivo. Aí, de que forma eu trabalho a coordenação ou aprimoro a coordenação? Aumentando ou melhorando a habilidade motora. Sim. De que forma eu melhoro a habilidade motora? Através do princípio de especificidade de transferência.
Sim. né? Então, eu tenho que respeitar, segundo ele, alguns pontos bem específicos, né? A similaridade do exercício em relação à estrutura interna, né? Coordenação intramuscular e extramuscular, similaridade do exercício em relação à estrutura externa, vetor de força, tipo de contração, ângulo, similaridade do exercício com a intenção do movimento, né? Sim. As pessoas confundem muito especificidade com sobrecarregar gesto técnico. Não, não é isso. Especificidade não é sobrecarregar. Para uma outra live, hein? Porque isso aí ia ser bem. Eu acho, eu acho. A gente tem 13 minutos aqui para encerrar, 4 minutos. Eu Então acho que vamos para as considerações finais, mas eu acho que rolava outra live só para falar disso, Dani. O assunto é riquíssimo. faz na sexta, eu já tomo meu vinhozinho, porque sexta-feira ainda tem que treinar, entendeu? Então não posso tomar vinho na sexta, mas aí na sexta eu Boa. já posso tomar. Pô, tu sabe que eu tava nessa, bebendo só sexta e sábado, mas hoje eu abri uma exceção. Ai, que coisa boa. Bom, eu vi ali que tinha algumas perguntas, depois eu vou ver, daí eu vou responder, daí posso passar para ti também para responder, Rafa. Vamos encerrar para a gente não, né, não acabar assim sem se despedir do pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante. Assim, eu e o Rafa, a gente, além dessa sinergia que a gente tem, né, a gente poderia ficar aí aqui uma live de 2, 3 horas aqui, só debatendo, que é muito bom, ainda mais com um vinhozinho, né? Então, assim, Bah, espero que vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar. Sigam o Rafa, para quem não segue ele ali no Instagram, ele coloca muita coisa bacana, o trabalho dele é incrível também. E podem perguntar para a gente em box, nos chamar, se não deu tempo de perguntar aqui. Foi um prazer imenso, Rafa, estar aqui contigo essa noite, tá? E espero que todo mundo tenha aproveitado assim como eu aproveitei. show, Dani. Eu que te agradeço pela oportunidade aí dessa conversa bem descontraída. Inclusive, tomando um vinhozinho. Vou dar continuidade agora na minha degustação, tá? Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato ali diretamente também pelo meu Instagram, quiser que eu passe a referência, não tem galho, tá? Estamos à disposição. Dani, sempre um prazer enorme falar contigo e quando quiser é só chamar. Então tá bom, querido. Vamos encerrar então. Um beijo grande, boa noite para todo mundo. Foi demais. Valeu. Valeu, beijo, tchau, tchau. Pipis.